Se possível, assegure-se de não ser perturbado enquanto estivermos aqui e reserve esse tempo exclusivamente para si mesmo. Na verdade, a meditação, em um sentido mais amplo, significa apenas estar consigo mesmo. E todos deveriam dedicar um tempo, todos os dias, mesmo que sejam apenas 10 minutos, para estar consigo mesmos. Agora, você pode perguntar: eu não estou sempre comigo mesmo ao longo do dia? E pode até afirmar que prefere se afastar de si mesmo e de suas preocupações habituais, ansiedades e medos. Então, o que significa quando eu digo estar consigo mesmo? Não me refiro ao seu senso habitual de eu, que chamo de eu superficial. Esse eu superficial está relacionado a todos os pensamentos que passam pela sua mente ao longo do dia, as emoções que você experimenta e todas as coisas que acontecem em sua vida, incluindo suas memórias sobre quem você é. Em cada ser humano existe uma dimensão mais profunda, e entrar em contato com essa dimensão mais profunda, dentro de si, é o verdadeiro significado da meditação. Se você nunca acessou essa dimensão mais profunda em si mesmo, sempre sentirá que algo realmente vital está faltando em sua vida. Mesmo que tenha alcançado muitas coisas na realidade superficial, no nível superficial de sua vida, como reconhecimento e riqueza, e possa comprar o que quiser, ainda notará que algo parece estar faltando. Uma certa insatisfação ou descontentamento subjacente pode não estar presente o tempo todo, mas sempre ressurge. Muitas pessoas que conheci, algumas que alcançaram fama e fortuna, todas me disseram que após um tempo, desde o momento inicial de se tornarem repentinamente ricas ou famosas, reconhecidas como importantes pelo mundo, logo o antigo descontentamento retorna. Há uma sensação de insuficiência relacionada ao medo. Não importa o que você alcance no nível superficial da vida. Se não encontrou a dimensão mais profunda de quem você é, sua vida não está verdadeiramente realizada. A frustração que as pessoas experimentam continuamente não tem realmente a ver com a imperfeição no nível externo de suas vidas. Porque externamente, as coisas nunca podem ser perfeitas. Elas vêm e vão. Você perde algo aqui, ganha algo ali, perde algo aqui novamente, e assim vai. A insatisfação reside em não perceber que há algo mais profundo dentro de você. Algo que é mais verdadeiramente quem você é do que tudo o que acontece na superfície da sua vida. Isso representa a dimensão espiritual, e o eu mais profundo também o conecta com a dimensão mais profunda subjacente do universo. Assim como você, o que vemos nesse mundo, o universo, o mundo, ou como quer que o chamemos, é apenas a superfície da realidade. Grandes professores e filósofos, desde os tempos antigos, afirmam ter percebido que existe uma dimensão invisível abaixo de tudo. Há uma inteligência universal por baixo de todos os fenômenos que experimentamos através dos sentidos. E você é uno com essa inteligência universal. A maneira de se conectar com ela, a inteligência universal, que está por trás de todas as múltiplas manifestações da vida que se desenrolam continuamente ao seu redor, é algo miraculoso, por trás de tudo que existe. Podemos usar
diferentes nomes para nos referir a essa inteligência, mas é somente em você que você pode encontrá-la. Não é possível encontrá-la fora de si, mas uma vez que a encontra dentro de si, passa a reconhecê-la também fora. Você pode sentir que essa inteligência ou consciência está em tudo. Então, como você se conecta com o nível mais profundo dentro de si, que é mais profundo do que o pensamento? Não se alcança isso apenas pensando sobre isso. É mais profundo do que as emoções, mas está sempre presente. Não está totalmente escondido de você. O problema é que os pensamentos, emoções e percepções sensoriais atraem toda a sua atenção para si mesmos. As pessoas ficam meio hipnotizadas por essas coisas, especialmente pelos pensamentos. Elas não conseguem mais sentir a dimensão das profundezas, pois cada pensamento exige atenção, levando a outro pensamento e assim por diante. Cada pensamento é uma voz na sua cabeça, incessantemente pensando. E as pessoas acreditam que essa é a sua vida. Todos os pensamentos que surgem falam sobre quem você é e o que as outras pessoas são, e sua atenção é continuamente atraída para essa mente. A atividade, as emoções que acompanham, constituem o senso superficial, usual de si mesmo. Se não há mais nada além desse senso egoísta em sua vida, ela se torna superficial, faltando a dimensão espiritual. É comum que todos tenham esse senso egoísta, mas se ele for a única coisa presente em sua vida, a profundidade está ausente. Assim buscamos encontrar a dimensão das profundezas dentro de nós, que já está presente. A sugestão é investigar, sem necessariamente usar técnicas específicas de meditação. A proposta é apenas investigar com atenção, o que significa ser você mesmo no nível mais essencial. Compreender como é ser você mesmo e qual é esse senso de identidade. Pode-se ter um vislumbre desse senso de identidade sem envolver o pensamento. Como é possível pensar em si mesmo e em sua vida e em todas as coisas que a compõem? O que torna esse pensamento possível? O pré-requisito é estar consciente. Se não está consciente, não pode pensar. No entanto, geralmente, essa consciência é completamente absorvida pelo pensamento, mantendo-o no nível superficial da realidade e de si mesmo. Assim você se conhece apenas conforme definido pela sua mente, criando uma imagem mental e uma conversa interna. Isso é o que geralmente entendemos por ego. Você tem uma imagem mental, uma conversa interna, e pensa que é isso que constitui o eu. No entanto, há um senso de identidade mais fundamental por trás de tudo isso, que é o simples senso de presença. Contudo, poderá continuar a lidar com as coisas. Poderá continuar a andar para o lugar que pretende e quando chegar lá encontrar-se com outro ser humano e pode continuar a estar presente. Há cada vez mais presença em vez de tempo. É a reversão do que era antes, onde estava dominado pelo tempo. Ainda está a usar o tempo, mas permite que a presença entre. Por isso, quebre a história o maior número de vezes que puder
e entre na vida do momento presente. Aí, uma inteligência mais poderosa, o riso, a alegria, tudo o que só consegui imaginar sem experienciar, tudo isso vem subitamente transformando-no não só a si, mas também a sua própria história. Isso não quer dizer que as histórias venham a ser continuamente maravilhosas, pois no nível da forma, nada é permanente. Tudo vai e vem, mas porque já não está dependente das formas da sua vida, das circunstâncias da sua vida, tem acesso à vida que está para além da forma. Porém, é você mesmo, a serenidade, a vida, o eu sou que é mais profundo do que eu sou isto ou eu sou aquilo. Toda a beleza, a vivacidade e a alegria, mesmo que as formas desmoronem, estão lá. Estaria a perder ao divagar continuamente na sua mente e não ouvir sequer o pássaro. Ou ouvi-lo ia por segundos e depois voltaria. Ok, os meus problemas. Quais são os meus problemas? Sempre que pensa que tem problemas, a melhor pergunta é: qual é o problema agora? Bem, estou a tentar ver o meu advogado sobre a minha falência. Necessito de ver o meu advogado. Mas qual é o problema agora? Agora, não há problema. Estou sentado aqui, respirando, ouvindo um canto bonito de um pássaro. Serenidade, espaço, a vivacidade que sinto dentro de mim, todas as células estão vivas. E realmente não há nenhum problema agora. Mas talvez haja um amanhã. E claro, quando o amanhã chegar, terá de fazer a mesma pergunta. E o advogado lhe diz: assine aqui, por favor, vai declarar falência. Qual é o problema agora? Aqui está um pedaço de papel e uma caneta rabiscando no papel. Pousa a caneta, ouve o pássaro, vê a árvore, a flor, olha para dentro de si e diz: ainda estou vivo. Assim, a ideia de falência não lhe dará mais o sentido do eu, porque o significado do eu vem da vida que você é, da vivacidade do seu ser. E ok, no nível da forma, tive de declarar falência, mas continuo a respirar e o pássaro está a cantar. Milhares de pessoas antes de mim sobreviveram a esta situação. É só um exemplo. Outro exemplo mais extremo foi experienciado por uma amiga minha, uma professora espiritual, que estava a visitar uma senhora no hospital com um câncer avançado. Quando chegou ao quarto da doente, que apresentava um estado de muita infelicidade, lhe disse: eu não vejo o problema. A mulher, ainda mais infeliz, respondeu: não vê o problema? Eu lhe mostro. Retirou os cobertores e mostrou uma das pernas inchada, ao ponto de parecer 2 ou 3 vezes mais larga que a outra. Isso é o problema. E minha amiga respondeu: então o seu problema é por pensar que a sua perna direita deveria ter o mesmo tamanho da sua perna esquerda? Nesse momento, a doente desatou a rir. Ela dissociou-se do pensamento forma, saiu do pensamento que estava a julgar esta forma como errada. Aquele pensamento, anteriormente investido no sentido do eu, que a mantinha aprisionada no que não deveria ser. É vital sair da história, a qual tem um momento onde irá reacertar-se a si própria uma e outra vez. Assim é o momento da mente. Não estou a afirmar que deixem de conviver e gerir as coisas no seu dia a dia. Vão lidar com elas de modo mais eficaz quando têm acesso à dimensão mais profunda, aonde a verdadeira inteligência reside. Ela irá fluir para as coisas com as quais estarão a lidar no nível da forma. A sua história irá desenrolar-se muito mais harmoniosamente.
uma vez que não exige que ela o faça feliz ou algo mais por si. A necessidade desapareceu, porque já não procura que ela lhe dê o seu sentido do eu. Aquilo que é, vem da sua vida e profundeza do seu ser neste momento. Então, sair da história e entrar no agora sempre que possa é vital. Ok, e onde é que está o agora nesse momento? Especialmente quando está aborrecido, perde-se em movimentos do pensamento e pode ajudar outro se fizer um acordo com o seu companheiro ou amigo, estabelecendo que quando um de vocês se perder em pensamentos, o outro lhe deu alerta. Não está a resolver os problemas no movimento dos pensamentos, está a criá-los ao pensar. A verdade vem sempre que sai do pensamento e fica quieto, presente e vivo. Quando o pensamento voltar, muitas vezes, um pouco mais tarde, virá um rasgo de intuição, que antes não estava lá. Veio porque essa dimensão funcionou na sua vida e terá cada vez mais essa possibilidade. Tudo muda nos relacionamentos, dado que não exige que outra pessoa faça alguma coisa por si. Não engrandece o seu sentido do eu com ela. Não compara o seu eu às outras pessoas, tentando ser mais do que, para fortalecer o seu sentido do eu. Permite que os outros sejam como são e não precisa de mudá-los. Se ele ou ela se comportarem de maneira diferente, serei feliz. Se ele ou ela se comportar de modo diferente, serei feliz, mas entretanto vou ser muito infeliz e vou mostrar que estou infeliz. Para te comportar de outra maneira, só assim ficarei feliz. Muitas relações funcionam dessa maneira. Os parceiros se mostram muito infelizes para conseguir que o outro mude. E claro que, pela infelicidade deles, fortalecem o mesmo padrão que se repetirá. Especialmente nesse maravilhoso lugar. Não poluam o jardim de Findhorn, sendo uma história ambulante que é pesada. Os seus passos ficam mais pesados. E aonde uma história ambulante pisa, não nasce mais erva. A humanidade tem atualmente no planeta um grande peso. Desceu sobre a Terra e chama-se mente coletiva. Esta acumulou uma enorme quantidade de negatividade e uma terrível ilusão. É essa carga que pesa também sobre a natureza. Todas as formas de vida sentem essa dor. Então, aqui, pisem levemente. Não carreguem o peso do seu eu com vocês, que é o seu passado e o seu futuro problemático. Sejam por isso leves, dando um passo de cada vez, sendo a presença na qual percepcionam. Estejam lá em cada passo, para quando percepcionarem a árvore, a flor, consigam fazê-lo com o plano de fundo da serenidade. Não criem uma barreira de conceitos entre vocês e a natureza. A unidade emerge, um campo uno entre a natureza e você. Assim a natureza será muito cooperativa em ensiná-lo a ser um com a vida, a ser sereno. Observe qualquer árvore e veja como é serena. No momento em que sentiu o quanto a árvore é serena, viva e entregue à vida, reparou também naquela parte sua que percebeu isso. E essa parte, dentro de si, foi a serenidade. Senão, não conseguiria ver a serenidade lá na árvore. Se projetasse apenas com o pensamento, teria algo de pessoal a fazer com a natureza. Esta árvore ficaria muito bem no meu jardim. Não se sinta culpado se essa forma atravessou o seu pensamento. Ou ainda pior, se quisesse apanhar uma flor, não o faça aqui. Tenho de ler isso, é minha agora. Mesmo nesse nível, o eu pessoal pode aparecer.
Esta árvore é igualzinha à da minha tia Maria. Ela tem no jardim. Será que ainda está lá? Que pássaros e pessoas estranhas passam por lá? Para estar verdadeiramente presente, é como um campo de alerta, presente e passeando. Talvez aconteça que, em adição à beleza que vê aí, prestando atenção à árvore, à flor, e por um momento ser com ela, não querendo nada, apenas estar, ser com a natureza, consiga reparar no plano de fundo a presença que você é. Estou surpreso por não haver nada no Google sobre Eckhart e livre-arbítrio. Mas talvez eu não tenha dito ainda. Bom, então vamos lá. Como você sabe, é uma questão filosófica, eterna e antiga, e nunca houve uma resposta definitiva com a qual todos concordariam nesse sentido. Então, você mencionou que todos estão fazendo o melhor, porque ninguém pode agir além de seu nível de consciência, etc., por exemplo. Ok, vamos começar em um nível. E depois passar para o próximo nível. No nível da inconsciência egóica, onde você é uma entidade condicionada, sua constituição mental e emocional é totalmente condicionada pelo passado e você está completamente identificado com o condicionamento de sua mente. E nesse estado, esse espiritualmente falando, é o estado inconsciente. É óbvio que nesse estado não há nenhuma liberdade, porque você é forçado a agir de acordo com o condicionamento inconsciente de sua mente, com o qual você está completamente identificado. Então, eu acho que a maioria das pessoas concordaria, se você entender isso, que nesse nível não há possibilidade de liberdade. Suas ações são determinadas por sua mente condicionada. Você é forçado a agir como age porque não há escolha. Porque a escolha implicaria alguma consciência. Então, nesse nível, certamente não há liberdade. Então entra a consciência. O ser humano começa a despertar, então aparece. Não estou dizendo que é o caso. Parece que então o ser humano, a liberdade, começa a ser uma possibilidade. Porque você pode escolher sair do condicionamento de sua mente, você pode reconhecer um pensamento condicionado e não é mais compelido a aplicá-lo, porque existe uma consciência ali. Você pode escolher um certo curso de ação, não pelo condicionamento de sua mente, mas pela presença. Assim você pode agir e tem muito mais liberdade, que não tinha antes. A liberdade vem com a consciência. Então, em relação ao estado inconsciente, agora a liberdade para agir. Mas se você olhar mais profundamente, até lá, mesmo nesse nível, você estará conectado com a totalidade da consciência. Você é apenas uma expressão da totalidade da consciência. Você não é realmente uma entidade separada. Você é como um... Bom, quem disse isso? Acho que foi Alan Watts. Da mesma forma que a onda é algo que o oceano está fazendo, você é algo que todo o universo está fazendo. Então a onda é algo que o oceano está fazendo. Você é algo que o universo está fazendo. Portanto, embora apareça de certo modo em relação ao estado interior de inconsciente, há liberdade. E em relação a isso, há liberdade. Mas então, se você olhar mais profundamente para isso, perceberá que mesmo aí não se pode dizer que você está escolhendo isso.
Você é a expressão da consciência. E a consciência, pode-se dizer, é escolher. E você pensa que está fazendo isso. Às vezes as pessoas me perguntam, você pode escolher estar presente? E de uma perspectiva, você pode escolher estar presente. E de outra perspectiva, pode-se dizer que a presença escolhe você. Ele escolhe se tornar presente através de você. Depende de como você olha para ele. Então, em termos últimos ou em termos relativos, há liberdade relativa ao estado inconsciente. Quando você se torna mais consciente. Mas mesmo aí, é apenas relativo ao estado inconsciente. Mesmo lá não há liberdade absoluta, porque você não existe como uma entidade independente. Você faz parte da rede, da interconexão que é todo o universo. Então, nesse sentido, não há liberdade de escolha do indivíduo, porque, em última análise, não há indivíduo. Só quero acrescentar mais uma coisa. Porque você mencionou que todo mundo está fazendo o melhor e assim por diante, e eu concordei que ninguém pode agir além do seu nível de consciência. Uma questão que pode surgir é responsabilidade e punição. Porque se o criminoso, ou quem quer que seja o perpetrador, não é responsável, porque está totalmente sob o controle do seu condicionamento, isso significa que o perpetrador não é responsável pelo que faz? E parece ser o caso. Uma pessoa muito inconsciente nesse sentido não é responsável pelo que faz. Agora, isso significa que não devemos punir essa pessoa? Porque ela não pôde evitar? Agora, esse é um ponto difícil. Existe um destino para todos os seres humanos. O ser humano está destinado a sair do estado de inconsciência. E se não sai do estado de inconsciência, ele cria sofrimento. E terá de sofrer as consequências da sua inconsciência, que acaba por despertá-lo. Então, quando o ser humano sofre as consequências de sua inconsciência, eventualmente isso leva ao sofrimento. E então, há a possibilidade de despertar. Portanto, embora possam não estar acostumados com tudo isso, isso não significa que a retribuição kármica, nesse nível, não funcione. E quando a punição é necessária, e às vezes pode estar nas mãos da lei ou do sistema judicial, em primeiro lugar, outros seres humanos precisam ser protegidos deles. Portanto, eles podem precisar ser afastados. E, embora não sejam, podem não ser responsáveis, mas terão que sofrer as consequências da sua inconsciência. E, ao sofrer as consequências de sua inconsciência, existe a possibilidade de despertar. E, portanto, tive contato com algumas pessoas que estão presas e elas me escreveram e experimentaram um despertar na prisão. Elas sofreram as consequências de sua inconsciência e isso os levou a um despertar. Na verdade, eu estava programado para falar em algumas prisões na Califórnia, mas adoeci no início desse ano, então tive que cancelar. Mas espero que em breve eu possa falar com os presos, tanto que eu tinha agendado para uma prisão feminina, quanto para uma prisão masculina. Buda ensinou que até mesmo a felicidade pessoal é dukkha, uma palavra da língua Pali que significa sofrimento ou insatisfação. Ela é inseparável do seu oposto. Significa que a felicidade e a infelicidade são, na verdade, uma coisa só.
Somente a ilusão do tempo as separa. Isso não significa uma negatividade. É simplesmente reconhecer a natureza das coisas para não viver atrás de uma ilusão pelo resto da vida. Nem quer dizer que você não deva mais apreciar os objetos e as circunstâncias agradáveis e bonitas. Porém, usá-los para procurar aquilo que não podem dar, uma identidade, um sentido de permanência e satisfação. É uma receita para a frustração e o sofrimento. Toda a indústria da propaganda e a sociedade de consumo entrariam em colapso se as pessoas se tornassem iluminadas e deixassem de tentar encontrar as suas identidades através dos objetos. Quanto mais usamos esse caminho para encontrar a felicidade, mais estaremos nos iludindo. Nada lá fora vai conseguir nos trazer satisfação, exceto por um tempo e de modo superficial. Mas talvez você precise passar por muitas decepções antes de perceber a verdade. Os objetos e as circunstâncias podem lhe dar prazer, mas também vão lhe trazer o sofrimento. Eles podem lhe dar prazer, mas não trazer a alegria. A alegria não tem uma causa e brota dentro de nós. O estresse é causado pelo estar aqui, embora se deseje estar lá, ou por se entrar no presente desejando estar no futuro. É uma divisão que corta a pessoa por dentro. Criar e viver com essa divisão é insano. O fato de que todas as pessoas estão agindo assim não torna ninguém menos insano. Se você não pode fugir disso, tem que se movimentar rápido, trabalhar rápido ou até mesmo correr, sem se projetar no futuro e sem resistir ao presente. Quando se movimentar, trabalhar e correr, faça tudo por inteiro. Desfrute o fluxo da energia, a alta energia desse momento. Agora, não há mais estresse, não há mais divisão por dois, apenas o movimento, a corrida, o trabalho. Desfrute essas atitudes. Ou você também pode abandonar tudo e se sentar num banco do parque. Mas ao fazê-lo, observe a sua mente. Pode ser que ela diga, você devia estar trabalhando, está perdendo o seu tempo. Observe a mente e sorria para ela. O passado toma uma grande parte da sua atenção. Você frequentemente fala e pensa sobre ele, tanto de forma positiva quanto negativa. As grandes coisas que você conquistou, suas experiências e aventuras, ou as coisas horrorosas que lhe aconteceram, ou talvez que você fez a alguém. Será que seus pensamentos estão gerando culpa, orgulho, ressentimento, raiva, arrependimento ou autopiedade? Então, você está não só dando mais força ao falso eu interior, como também ajudando a acelerar o processo de envelhecimento do seu corpo, através da criação de um acúmulo de passado na sua psique. Constate isso observando a sua volta. Aquelas pessoas que têm uma forte tendência para se apegar ao passado. Morra para o passado a cada instante. Você não precisa dele. Refira-se a ele apenas quando totalmente relevante para o presente. Sinta o poder do momento presente e a plenitude do ser. Sinta a sua presença. Você tem preocupações? Tem muitos pensamentos do tipo, e se isso, e se aquilo, e se, e se? Você está identificado com a mente que está se projetando num futuro imaginário e criando medo. Não há como enfrentar tal tipo de situação porque ela não existe. É um fantasma mental. Você pode parar com essa insanidade que corrói a saúde e a vida, aceitando simplesmente o momento presente. Perceba a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Sinta o seu campo inteiro de energia. Tudo com o que você sempre teve que lidar, tudo que teve de enfrentar na vida real, em oposição às projeções imaginárias da mente, é o momento presente. Pergunte-se qual é o seu problema nesse exato momento. Não no ano que vem, ou amanhã, ou daqui a 5 minutos.
o que está errado nesse exato momento. Você pode enfrentar o agora, mas não pode jamais enfrentar o futuro. Nem tem de fazer isso. A resposta, a força, a atitude certa estarão à sua disposição quando você precisar, nem antes, nem depois. Algum dia eu vou fazer isso. Seu objetivo está tomando de tal modo a sua atenção que o momento presente é apenas um meio para atingir um fim? Está consumindo a alegria das coisas que você faz? Você está esperando para começar a viver? Se você desenvolver esse tipo de padrão mental, não importa o que você adquira ou alcance, o presente nunca será bom o bastante. O futuro sempre parecerá melhor, uma receita perfeita para uma insatisfação permanente. Você não acha? Você está sempre esperando alguma coisa? Quanto tempo da sua vida você passou esperando? Chamo espera de pequena escala. A espera na fila do correio, no engarrafamento de automóveis, no aeroporto ou por alguém que vai chegar, um trabalho que precisa ser terminado e etc. Chamo de espera em grande escala a espera pelas próximas férias, por um emprego melhor, pelos filhos crescerem, por uma relação verdadeiramente significativa, pelo sucesso, para ficar rico, para ser importante, para se tornar iluminado. O que você sente em si mesmo como consciência, a presença, emana da fonte de toda a vida que podemos chamar de Deus. Então você é uma emanação de Deus. Volte para a fonte e tenha uma conexão consciente com a fonte. Então a consciência que permeia essa universidade, esse universo, torna-se vocalizada através dessa forma particular. Essa consciência que você pode conhecer em si mesmo, conscientemente como uma presença, e você é aquela presença. Você não tem consciência, você é consciência. E até dizer, estou consciente, não está totalmente correto. Estou consciente está mais correto. Então você está consciente. Agora, onde está? Se não está no cérebro, que é apenas um transformador de consciência, um receptor de consciência, um canal de consciência, de onde vem essa consciência? De onde ela emana? E isso, a consciência, não existe nessa dimensão. É importante, muito importante, perceber isso. Essa dimensão é a dimensão física. As dimensões físicas, onde está seu corpo físico e os objetos físicos dos sentidos. Mas abaixo do físico, começa aquilo que não faz parte da dimensão física. E já começa com seus pensamentos. Mesmo seus pensamentos não fazem mais parte dessa dimensão física. Eles vivem em outra. Eles existem em outra dimensão. Isso significa que você está indo abaixo da superfície desse mundo, da superfície das coisas físicas. Você e seu corpo físico estão cientes de seus pensamentos que ainda não fazem parte da dimensão física. Eles já existem em uma dimensão mais profunda. Como sabemos disso? Porque você não consegue encontrar um pensamento no reino físico. Se alguém pudesse abrir seu cérebro procurando por seus pensamentos, não seria capaz de encontrar um único pensamento, porque ninguém sabe o que é um pensamento e onde mora o pensamento. Onde ele mora? Em você. Cada átomo representa um pensamento. Algumas moléculas representam a memória do que aconteceu com você naquele dia quando você tinha 10 anos e milhões de outras memórias. E onde elas moram? Eu sei, além do inglês, eu conheço 2 outras línguas. Onde
eles já estão ficando um pouco enferrujados. Mas em algum lugar, essas duas línguas que eu sei vivem em algum lugar. Mas onde eles moram no momento? Eu não estou consciente deles. Se alguém dissesse algo em alemão ou espanhol, de repente, algo viria. Como se eu pudesse dizer, mas onde é que essa coisa toda vive? Isso é pensamento? Então vem emocionalmente novamente. A emoção. Você não consegue encontrar a emoção. Tem, certo, isso se correlaciona com certos processos físicos, assim como se existisse. Você pode imaginar algo e então o corpo reage a isso. Imagine que você está bebendo suco de limão agora. Imediatamente sua saliva começará a se acumular em sua boca, porque seu corpo pensa que é real. E se você ficar com raiva, seu estômago forrado por dentro ficará vermelho. E muitas outras coisas acontecerão em seu corpo à medida que você fica com raiva. Mas a raiva em si não existe no reino físico. Ela afeta o físico, mas ela em si mesma não existe. Então você vai mais fundo no invisível, porque você, em outras palavras, a consciência, não é dessa dimensão. A consciência representa outra dimensão, a dimensão transcendente. Então, essa consciência que você emana de outra dimensão, e então vem para essa, e um despertar acontece. Minha sugestão para você é considerar a possibilidade. Essa é minha realização intuitiva. Não quero te convencer de que está correto, mas é minha percepção intuitiva que a consciência emana da fonte de toda a vida, que obviamente não existe aqui. É o que não existe. Consciência é a imaginação de Deus. Da mesma maneira que a luz é a emanação do sol. A consciência é a emanação de Deus nesta dimensão. E parece que, gradualmente, a luz da consciência flui. Aumenta nessa dimensão gradualmente. Você pode ver em si mesmo como, gradualmente, você cresce em consciência. Você parece crescer em consciência. E você é apenas um microcosmo do macrocosmo. O que quer que aconteça em você pode lhe dizer muito sobre o universo. Se você pudesse entender a si mesmo, você poderia entender o universo. Então a consciência entra nessa dimensão cada vez mais. A própria consciência é atemporal, então ela entra nessa dimensão onde há o tempo, e aí você experimenta como uma intensificação da consciência. Você se torna mais consciente. Um humano pode se tornar mais consciente. Todo o planeta, gradualmente, está se tornando mais consciente. Se você voltar milhões e milhões de anos, a vida no planeta era menos consciente do que é agora. Mesmo a vida animal e o tamanho das plantas eram menos desenvolvidos, menos diferenciados, menos complexos. Gradualmente, o mundo está sendo criado. A criação do mundo ainda está acontecendo. Todo o processo, não temos ideia de por que isso está acontecendo e qual é o propósito disso. Você não pode entendê-lo conceitualmente, pois é um processo tão vasto. Mas tudo o que você precisa saber é o que você sente em si mesmo como consciência. A presença emana da fonte de toda a vida que podemos chamar de Deus. Então você é uma emanação de Deus. E é por isso que às vezes essa realização é chamada de Deus-realização. Deus em você. Deus como você. Então surge a pergunta: isso significa que você é Deus? Bem, sim e não. Eu não iria tão longe porque
O raio de sol é uma parte intrínseca do sol, sem dúvida. Mas se o raio de sol pudesse falar e dissesse, eu sou o sol, bem, num sentido sim, em outro sentido não. O sol é infinitamente poderoso e um raio de sol não pode se comparar totalmente a ele, mas sim, ele é um com o sol. Então há um pequeno paradoxo aqui. A essência de quem você é está eternamente conectada com a essência de toda a vida. Você é uma emanação daquele que aparece como muitos. É maravilhoso perceber que quem você realmente é, seu lar, está lá. E você é isso. A sensação de ser um fragmento desconectado nesse universo, em um ambiente hostil, é uma ilusão. A ilusão do ego é que você é um fragmento desconectado em um universo hostil. É assim que os egos se percebem. E essa ilusão se dissolve quando você se torna mais enraizado nessa presença que você é. Isso traz a paz, uma sensação muito poderosa de paz que está sempre presente no fundo de sua vida. Porque você tem essa sensação de conexão com o transcendente, com Deus. Isso significa que você já está em casa. Sempre penso que o famoso som próprio e a palavra em inglês home são relacionados. E não é por acaso que eles são tão parecidos. Eu estou em casa. Então é através da autotranscendência que você percebe esse o único do qual você é uma expressão. E para muitas pessoas a autotranscendência não vem até que o sonho de um eu separado se torne insuportavelmente difícil e doloroso. Para muitas pessoas, a transcendência do eu não acontece até que a vida lhes traga experiências difíceis e desagradáveis. É quando o eu se torna muito insatisfatório, limitante e doloroso que algo se abre. O eu se entrega e é transcrito, e você percebe a essência de quem você é além da pessoa, além do ser. No entanto, você não precisa esperar por isso. E muitos de vocês já passaram pela dolorosa experiência do sofrimento, que é inseparável de se considerar uma entidade separada sofrendo. O sofrimento é aquilo que te leva ao despertar. É um milagre. Em última análise, o sofrimento é transcendido. Mas isso não acontece até que o eu seja transcendido, o próprio ego limitado. Até que isso aconteça, o sofrimento é a coisa mais importante e indispensável em sua vida. O sofrimento é o caminho. Ele potencialmente leva à autotranscendência, quando o eu se torna insuportável, quando a dor se torna avassaladora. Essa é a importância do sofrimento nos ensinamentos antigos. Portanto, quando o sofrimento acontecer em sua vida, dê as boas-vindas a ele. O sofrimento ocorre quando há perdas em qualquer nível. Perdas de posses, perda de status, perda de habilidades físicas, perda de entes queridos e assim por diante. Existem muitas outras formas de sofrimento que são criadas apenas pela mente humana, como várias formas de ansiedade e medo que são geradas quase exclusivamente pela mente. O Buda disse, eu ensino o sofrimento, mas também o fim do sofrimento. Essa é a mensagem central, tanto no ensinamento do Buda, quanto na imagem simbólica de Jesus na cruz. A crucificação de Jesus é a imagem arquetípica do sofrimento. Jesus representa a essência humana, simbolizando todos os seres humanos. A crucificação é a representação do sofrimento supremo.
a morte na cruz e a ressurreição, que simboliza a autotranscendência. Essa bela mensagem está contida na imagem de uma forma que permite que as pessoas a compreendam intuitivamente, mesmo que não tenham a capacidade de entendê-la conceitualmente. Mesmo uma pessoa simples pode receber intuitivamente essa mensagem. Por que o pássaro está tão alerta? Porque ele precisa permanecer vigilante. Caso contrário, algo pode surgir abruptamente e devorá-lo. Assim, o pássaro vai marcando o início maravilhoso da liberdade interior quando você separa a interpretação da coisa real. Pode ser uma pessoa, um evento, ou simplesmente uma simples percepção sensorial. De repente você experimenta exatamente a mesma situação que antes era uma experiência desagradável e, na verdade, não é nada ruim. Vamos retornar ao simples. Você está em uma fila no mercado e simplesmente não está se movendo. Você fica muito irritado com todas as coisas que deveria estar fazendo e não deveria ter vindo nesse momento. Por que essas pessoas são tão ineficientes? Elas não podem fazer isso, aquilo e aquele outro? Você está respirando e olhando ao redor. Isso é tão ruim? Não, não é mais ruim. Porque sua mente não está lhe dizendo que está ruim. É como está agora. Você pode dizer que isso é muito, que isso é pouco, mas o que acontece se algo realmente ruim ocorrer? E se você chegar em casa e de repente perceber que a casa onde mora pegou fogo? E se você perder sua casa e se sentar em um banco de parque? Ainda se aplica o mesmo? Ainda está adicionando uma narrativa a isso ou você está apenas vivenciando? Ah, aí está a casa que pegou fogo. Não, é claro que é uma lição mais avançada, mas você precisa dominar as lições mais simples primeiro. Depois poderá avançar para as lições mais complexas. Porque todos enfrentam grandes perdas em algum momento de suas vidas. Seja a perda de um relacionamento, de um ente querido, de um emprego, de reputação. Quem sabe é mais fácil na era da internet hoje em dia perder a reputação. Um tweet errado pode destruir toda a sua vida. Você pode experimentar todas essas coisas e todas essas situações ocorrerão quando você se lembrar de que a vida não foi feita para moldar o mundo ou torná-lo feliz. Ela foi feita para torná-lo consciente, o desafiando no início. Os desafios, inicialmente, se traduzem em infelicidade. Então você começa a perceber que a maior parte da infelicidade deriva de processos de pensamento inconscientes. Gradualmente você desperta e percebe que a mente e o mundo continuam a desafiá-lo. No entanto, agora os desafios o ajudam e intensificam o despertar. Eles não trazem mais infelicidade. Ocasionalmente, você pode ainda enfrentar ações infelizes, mas já não é atraído para uma reatividade contínua e infeliz. O mundo não está aqui para fazer você feliz. E isso é ah, meu Deus, é tão bom saber isso. Se eu não tivesse te contado, talvez você passasse os próximos 40 anos pensando que o mundo está aqui para fazer você feliz, o que seria algo muito frustrante.
o mundo, está aqui para desafiar cada forma de vida continuamente. A sua vida é precária e desafiadora, mesmo para uma simples folha de grama que cresce. É desafiador para uma árvore, um animal, um gato ou um cervo. Cada forma de vida é continuamente desafiada, mas isso traz um estado de alerta. Então, da próxima vez que uma música atrapalhar a sua concentração, pense nisso. Nesse sentido de presença do ser, você sabe o que você é. Você sabe que pode dizer, eu sou. Você sabe disso sem adicionar quaisquer qualificadores a isso. Sem acrescentar nada ao eu sou. É uma pura sensação de ser o que é o eu sou. É muito pacífico. Você precisa de um estado de alerta para sustentá-lo, só por um pouquinho. Sem o estado de alerta, você imediatamente cairá de volta no fluxo de pensamento. Mas não é você usando a força de vontade para parar sua mente pensante, o que realmente não funciona. Então você não prende a respiração para parar de pensar. Isso pode funcionar por um tempo, mas depois você pensa ainda mais. É como uma fervura de chaleira. Segure a tampa de uma chaleira fervendo apenas em estado de alerta. Então, Jesus disse, como eu mencionei no início e o que eu digo para vocês, eu digo para todos ficarem acordados. Em algumas traduções está traduzido como fiquem alertas. O que eu digo para vocês, eu digo para todos ficarem alertas. Esse alerta é consciência sem pensamento. Parece a princípio ser apenas uma ausência. Parece rápido, como se fosse apenas a quietude, a ausência de ruído. Em uma quietude na ausência pode parecer para nós uma espécie de nada. E no entanto, se você ficar com isso por mais um pouquinho, apenas mais alguns segundos, ficar alerta, então você poderá sentir que não é apenas a ausência de algo, é também a presença de algo. Não tanto a presença de algo, mas o sentido da presença em si, não de algo. Portanto, essa é a dimensão da consciência, que é a quarta dimensão da consciência. Consciência ou presença. E você encontra isso entre dois pensamentos. Por exemplo, se achar difícil parar de pensar, não use a sua força de vontade. Use um pequeno dispositivo, use um pouco de ajuda. Por exemplo, tome consciência de que você está respirando. Fique consciente da entrada e saída da sua respiração. Sua atenção se move com a respiração para dentro do corpo e para fora do corpo. Novamente, sua atenção está lá. Novamente, sua atenção segue a respiração para dentro do corpo. Pare por um segundo e saia do corpo. Talvez seja útil se você puder respirar tão profundamente quanto o abdômen. Embora o ar não alcance, mas sua atenção alcance. Agora você pode perceber que quando você se torna consciente de sua respiração, que é um método de meditação muito antigo, você não pode estar pensando ao mesmo tempo. É por isso que Buda recomendou essa meditação chamada Anapanasati, que é a sua consciência do seu ser para a sua mente. A mente pensante automaticamente. No momento em que você começa a pensar, você perde a consciência da sua respiração. Então, Buda disse que seu principal ensinamento, eu diria, é ficar atento à respiração. Ele não disse pare de pensar,
porque isso parece muito difícil. Mas a consciência da respiração é possível. E o pensamento desaparece automaticamente. O que resta é uma sensação de presença alerta, que é a consciência desperta e inseparável do que chamo de dimensão vertical da vida. É a presença no agora. Não há tempo nesse sentido de ser. Estabilidade alerta. Não há tempo. E ainda assim é, essencialmente, quem ou o que você é, que geralmente se confunde com um conteúdo um pouco diluído. Então, esta é a consciência que está em sua forma pura. Quando você começa a pensar, ainda é consciência, mas assume uma forma de pensamento. Quando você percebe as coisas, é a consciência percebendo que a percepção é uma forma em sua mente. A consciência assume muitas formas continuamente e há um feixe de formas de pensamento em sua mente, que constitui a parte principal do seu senso de identidade. É quando você se identifica com isso e não se conhece mais profundamente, na dimensão vertical do momento presente. Então, isso é o ego. No entanto, quando você se conhece mais profundamente, na dimensão vertical do momento presente, então tudo o que existe é o que compõe sua personalidade. É claro, ainda está lá a sua história, a narrativa de você inalterada, ainda está lá. A diferença, porém, é que você não olha mais para ela em busca de seu senso de identidade final. Você não deriva sua verdadeira e última identidade da narrativa de sua vida que você conta em sua mente. É claro que ainda está lá, mas você não olha para isso em busca de libertação, realização ou de algum eu futuro. Você nem mesmo olha para isso, para libertação ou realização, porque tudo isso é a dimensão horizontal da vida. E é o tempo que o tempo opera. Para os milhões de humanos, ainda assim, é tudo o que eles conhecem. Tudo com o que se identificam é a personalidade condicionada pelo problema do passado, colorindo continuamente, muitas vezes de uma forma disfuncional, tudo o que você vê e percebe através desse véu do condicionamento. Você percebe o mundo e o julga através do véu do seu condicionamento mental. Você não vê claramente. Esse é o despertar para esse quarto estado de consciência. O estado desperto que todos os ensinamentos antigos já apontavam como uma possibilidade, e está aqui agora. É mais importante agora. Não é apenas algo que poucos humanos percebem, mas algo que se torna disponível para mais e mais humanos.